Ainda bom dia a todos, né? Meu nome é Ana Geller. Eu vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido. Agora vocês vão saber da onde é a resposta daqueles professores, né? Que o Marcos apresentou. É do curso de especialização Educar pela Pesquisa, né? Especialização em Ensino de Ciências, Educar pela Pesquisa do Campus Camaquã, da sua primeira edição, e que era um curso que foi montado pelo grupo docente daquele campus, do qual eu fazia parte até bem pouco tempo atrás, com o objetivo de dar, assim, também desenvolver, trabalhar uma forma diferente com os professores da rede municipal e estadual, uma vez que a gente percebeu, né, através de conversas e de uma participação maior, de um contato maior com a Secretaria Municipal de Educação e com os outros agentes, né, do Estado, que ele faltava um tanto quanto de formação para esses professores da área de ciências. Então, com uma primeira turma também a gente esgotou já esse público, o que fez com que mudássemos o plano pedagógico deste curso de pós-graduação para uma especialização em práticas de ensino Educar pela Pesquisa. Então, esse trabalho foi desenvolvido pela Eliana, que é uma professora da rede municipal. Ela trabalha na escola agrotécnica Sheker Buchaim, né? Então, é interior de Camaquã, um município daqui da zona sul do estado. Bom, o nosso tema, então, era a água como solvente universal e o ensino de ciências, em especial química, no 9º ano, com foco no Educar pela Pesquisa. As pessoas não constroem conhecimento, elas, na verdade, reconstroem a partir do que já existe e já se sabe. Então, dentro dos referenciais teóricos que a gente trabalhava no projeto, né, nós tínhamos o Pedro Demo, a Galeazzi e o Roque Moraes. Mas essa frase foi o que nos inspirou para trabalhar esse projeto. A Eliana tem, né, não pôde estar aqui presente aqui hoje, mas ela tem já vários anos, né, de prática pedagógica, de ação docente, e ela diz assim que o que ela se deparava, como era a aula tradicional e a aula pelo Educar pela Pesquisa, né? Então, chamando a atenção de que tu tem no ensino tradicional aquele professor auleiro, cópia e decoreba, planos prontos, né, linha dura, o estudante é um objeto, muitas vezes as aulas são desinteressantes, sem frequência e avaliação com decoreba. Enquanto que, a partir das reflexões dela dentro da especialização, o Educar pela Pesquisa propõe um professor pesquisador, uma produção própria, questionamentos, liberdades, os estudantes que direcionam a aula, um conteúdo versus vida real, né, mais aproximado com a vida real, responsabilidade, avaliação qualitativa, e ele não é linear. A partir disso, né, vamos trabalhar o tema água. Por que trabalhar com o tema água? Quais eram as nossas suposições? Camaquã, para quem não sabe, é uma região de plantio de arroz. O arroz é irrigado, fica às margens da Lagoa dos Patos. Quando o pessoal falava aqui de 17 alunos conhecendo o mar, é uma realidade completamente diferente. Para eles, mar é a praia de água doce. São poucos os alunos que conhecem o mar de água salgada. Então, como professora de química, às vezes tu estavas trabalhando com ele, condição de corrente elétrica, por que a gente se afasta da praia quando está chovendo, e aquela explicação toda, e te esforçando, daqui a pouco para a aula, para tudo. Quantos aqui conhecem o mar? Né? E daí aquela questão de ter a sensibilidade de escutar o aluno, né? Porque a gente vem no nosso fazer, né, docente, e eu me dava conta, vamos começar de novo, então, a partir de uma coisa que vocês conhecem, e a química, né, ela é uma ciência que tu trabalha, tu tem explicações para coisas macroscópicas em um mundo microscópico. Então, que é difícil de fazer essa abstração com os alunos, né? Então, tentar trabalhar o tema água era uma coisa que eles conheciam, é uma coisa de grande preocupação lá, porque vocês têm toda uma utilização do arroio duro que é controlada pelos arrozeiros, né? A barragem é controlada pelo arrozeiro, então existe toda uma preocupação de água na cidade, né? A água é
digamos assim, a fonte de existência da cidade, né? Também é a capital do arroz parborizado, então até no processo de produção a gente precisa dessa água. Então, a água é um tema que eles conhecem, né? Tu tem também muito nos meios de comunicação, se fala em escassez de água potável, para eles é muito difícil pensar nisso, porque a Lagoa dos Patos é imensa e a água doce é aquele reservatório, mas daí eu já começo com a preocupação, tá, mas e todo o agrotóxico que é utilizado na produção do arroz que está indo para essa água? Então, são questões assim que mexem com os alunos, né? É uma das principais fontes de saúde, é importante no conjunto de atividades econômicas da região, né? É a espécie mais abundante nos seres vivos. A Eliana trabalhava com eles outras disciplinas do curso de agropecuária, então onde ela também já trabalhava questões de saúde, questões de higiene, né? Não só nesse conteúdo de ciências. Bom, então a gente sabe que os alunos já têm conceitos prévios sobre este tema. Nosso objetivo geral era fazer com que o estudante, a partir do tema água, solvente universal, construísse os conceitos de ciências, né? Em particular os de químicas, aqueles tradicionais que são obrigatórios a gente passar. Matéria, mistura, separação de misturas, modelo atômico, tabela periódica e ligações químicas, que são previstos no 9º ano do ensino fundamental. Como objetivos específicos, nós pretendíamos que eles percebessem que propriedades macroscópicas da matéria partem de pressupostos microscópicos, compreender o uso de modelos para explicar fenômenos, desenvolver a capacidade do estudante de formular suas próprias definições e conceitos, propiciar a realização de atividades em grupo de forma autônoma, tornar a sala de aula um espaço de formação de jovens críticos com ideias próprias, motivados em aprender. Bom, como vamos fazer isso? Nós tínhamos 25 alunos, né? Foi trabalhado, então, esse processo, se pensou para todo o primeiro semestre, em que ela trabalharia os conteúdos de química. Procurou variar muito as formas de aula, então, sempre com atividade prática. Algumas coisas foram propostas pela professora, outras coisas eles tinham que criar as aulas deles. Foi feito uma pesquisa bibliográfica no laboratório de informática, foi feito trabalhos em grupo com montagem de uma tabela periódica diferenciada, né, tentando que eles compreendessem o ordenamento daqueles elementos ali e depois sempre respondendo a pergunta: por que a água é o solvente universal? O que daquilo que eles estavam vendo de novo iria auxiliar eles a responder essa pergunta? E os dados eles foram então analisados pela análise textual discursiva da Maria do Carmo Galeazzi, né? E eles foram coletados em 4 momentos diferentes. Bom, só revisando ali o que a gente pensa da análise textual discursiva, né? Que tu vai ter, é um método de tratamento de dados, é um método onde tu vai ter textos que vão ser produzidos por esses alunos, tu vai selecionar a partir desses textos, né, categorias. A ideia é que essas categorias, né, surjam, né, sejam emergentes daqueles textos produzidos, ou então que elas sejam pré-estabelecidas. E que a gente espera, depois que se tenha esses dados, que a gente consiga montar um texto avaliando, analisando o que foi a produção desses alunos. Bom, no nosso caso, a gente gostaria de que os textos emergissem, né? As categorias emergissem dos textos da produção. Mas, infelizmente, ou então pelo fato da gente ter ainda um aluno que não está acostumado com esse ser pesquisador, né? Não digo só o aluno, mas também o professor. Isso a gente percebeu muito das nossas dificuldades também, quanto professor, para montar as práticas, para montar o material, para ter o material, se vai funcionar no tempo que se tem, enfim, toda essa questão que é mais difícil, né, tu planejar uma aula desse tipo do que a aula tradicional de tu entregar o texto, de tu fazer as reflexões, assim, né, partindo sempre de ti. Bom, então, nós acabamos tendo que estabelecer as categorias, né? E essas categorias, então, foram estabelecidas a partir dos conteúdos
que eram listados, e a gente teve um corpus assim, de 78 respostas dadas pelos estudantes. Num primeiro momento, 24 estudantes, né? A gente teve um que não respondeu, depois teve encontros ali onde nós tivemos só 13 estudantes, né, que faltaram a aula, enfim, a gente trabalhou com 78 respostas. E nós percebemos, né, que esse movimento de repensar reconstrutivo estimula a pesquisa, a argumentação entre os sujeitos e renova a capacidade de questionamentos da realidade de forma crítica. Essa é a teoria. Né? Essa é a teoria bonita que a gente vê. Vamos agora à prática. Bom, então nós definimos como primeira categoria as propriedades da matéria. Para desenvolver isso, foram feitas 3 atividades práticas distintas, envolvendo estados físicos da matéria, né? Então, tinha a questão de produzir gelo na sala, depois derreter aquele gelo, né? Se trabalhou os estados físicos, se trabalhou muito a questão do volume também, se trabalhou a densidade superficial da água com práticas, e o que a gente conseguiu tabular como os dados, né? Isso são as respostas mesmo que eles escreveram, né? Então, tu pensa, análise textual discursiva, tu vai ter um texto para analisar. Não, a gente não teve esse texto para analisar. A gente tinha, como colegas comentaram ali, às vezes uma palavra utilizando e aquilo tu tinha que argumentar. Então, tivemos assim 23 respostas abrangendo, né, 9 itens ali. A água porque dissolve todos os solutos, ser líquida. Nós tivemos ali 17% que simplesmente disseram que não sabiam por que era, que aquelas práticas não tinham auxiliado a eles descobrirem por que a água era o solvente universal, né? Que a água estava presente em todos os lugares. Bom, né? Serve para limpar, ser um elemento neutro. Então, a gente observa assim, que as respostas não nos propiciavam também a analisar tudo aquilo que nós gostaríamos, né? Existia ainda uma dificuldade muito grande da compreensão da molécula da água. De novo, né, que é uma concepção microscópica, mas que os experimentos, a gente só trabalhava com características macroscópicas, ainda naqueles momentos, falhas conceituais. Ainda aqueles experimentos foram propostos por nós, né? Então, não estavam atingindo os alunos ainda como, de repente, deveriam atingir. É diferente a metodologia. E, nesse caso ali, também né, como eu falei, o roteiro foi elaborado pela professora e as perguntas elaboradas pela professora. Então, a gente não estava tendo aquele olhar tão sensível. E a gente vai se aprimorando com o passar do tempo. A prática de separação de misturas, né, misturas em si, separação de misturas, ela já teve um protagonismo maior dos alunos. Eles já tiveram que pensar em misturas, o que eles entenderiam como homogêneo e heterogêneo, dar exemplos disso, eles já tiveram que trabalhar mais em cima dessas respostas, tanto das perguntas, né, e nós tivemos 19 itens aí aparecendo, sendo, né, que o que mais dizia é um líquido que dissolve tudo. Bom, está em maior quantidade no planeta, então a gente percebia nas respostas conhecimentos prévios deles, né, de coisas que eles escutam, mas que eles não sabiam ainda exatamente como se podia responder a pergunta deles e como evoluir. Bom, eles conseguiram, dentro desses experimentos organizados por eles mesmos, compreender conteúdos de mistura e separação de misturas, mas eles não conseguiam relacionar aquele experimento para responder a pergunta problema. Faltava, né, aprofundar esses conteúdos. E daí se via que o senso comum transmite-se pela tradição, pelo convívio entre as pessoas e com frequência acompanhado de falhas. O senso comum é a primeira impressão que temos do mundo natural de forma imediata, porque nós percebíamos ali falhas conceituais que não, né, de ligação entre um conteúdo e a pergunta. Bom, daí elementos químicos e tabela periódica, né? Também, de novo, 23 respostas, 13 itens distintos, mas voltando, ela é o solvente universal porque dissolve qualquer coisa, mas não se evolui, né, nos textos e nas respostas dos estudantes. E nessa
categoria dos elementos de tabela periódica, então a gente também colocou ali algumas imagens, né, deles em diferentes momentos, trabalhando em grupo, pesquisando, e nessa categoria, quando eles trabalharam com a tabela periódica, com a construção da tabela, a gente percebeu que eles compreenderam melhor a construção de como é que se fazia essa tabela, já evoluíram algumas coisas na escrita, diminuíram as falhas conceituais, já perceberam a relação entre o elemento e suas propriedades, né, com a questão da utilização, isso já começou a ficar mais claro que nem todos os elementos podiam ter a mesma utilização. Então, a partir da tabela já foi mais interessante a evolução dos alunos, né? Então, aqui a gente já também teve, né, 37 respostas, então nós ficávamos felizes que aumentavam o nosso número de respostas. Quer dizer, o aluno não dizia uma coisa só, ele já começava a relacionar com outras coisas, né? Mas, enfim, ainda nos ser a base de tudo, limpar tudo, esse tudo, né, incomodava a nós quanto pesquisadores. E a gente percebeu também, né, que com a introdução dos conceitos microscópicos ali, eles tinham muita dificuldade de entender isso, porque não enxerga, né, não estão acostumados a trabalhar com essa questão abstrata. Mas também que tinham a partir da questão de estudar a utilização, eles começaram a perceber coisas do dia a dia, então, que eles reconheciam na tabela e se reconheciam naqueles elementos. Então, isso passou a ser bastante interessante, assim, a contribuição dos alunos para as aulas, né? E que as escritas, elas não refletiam a ligação do modelo conceitual e abstrato com o fenômeno real e prático. Isso a gente não conseguia ainda perceber. Então, a partir desse trabalho todo, o que nós chegamos assim às seguintes conclusões, né? A tarefa não é fácil quando se propõe a trabalhar com esse método de pesquisa focado no aluno, porque tu, quanto professor, tu também precisa estar mais sensível para ouvir, né? Eu pensava nessas tuas na questão da pergunta do aluno, né? Quanto a gente tem que estar sensível para ouvir a partir daquilo que ele está te questionando, o que tu pode trabalhar ou não. Então, nós nos víamos ainda como um educador tradicional. Nós não estávamos preparados também para ser um educador pesquisador. Nós falávamos da dificuldade do aluno escrever, e a gente se percebia também quanto para nós era difícil escrever aquilo que estava acontecendo, quanto para nós tinha sido difícil montar as práticas, né? Também porque a gente tem que adequar com aquilo que nós temos na escola, né? Então, as ginásticas, às vezes, para produzir, ter o material, ter o copinho, juntar as coisas, trabalhar em grupo, mudar a concepção da sala, né? Porque tu tem que até para propiciar que o diálogo aconteça entre os grupos, tu deixa de ter uma classe atrás da outra, né? Então, nós tínhamos dificuldades porque não gostavam, às vezes, que a gente mudava a estrutura da sala, mas como tu vai fazer um trabalho conjunto, né? Se tu não propiciar que as pessoas olhem no olho uma da outra para conversar. Então, isso era uma dificuldade. Nós vimos que é difícil fazer esse trabalho sozinho, e por isso que me anima assim, ver que está se falando em educar pela pesquisa já nas séries fundamentais, né? Porque esse aluno, se ele começar e chegar lá no fundamental, no 9º ano, mais crítico, né, acostumado a trabalhar com a pesquisa, não vai ser um trabalho isolado da professora de química. Nós percebemos que ali na escola ela era a única que estava trabalhando dentro dessa realidade. Então, o que é mais difícil quando tu está sozinha, porque aquele aluno não está entendendo o que está acontecendo. É tão mais fácil ele também sentar lá e ficar, né, no mundo da lua, muitas vezes, que ele está na nossa aula e ele ser convocado a dar a sua contribuição, né? Então, isso a gente percebeu também. E, só que, quando ele é convidado a pesquisar, a ele também querer responder às inquietações que estão vindo dele, ele interage mais.
Então, isso era o que nos motivava a continuar. Ela disse assim, eles agora estão perguntando, mas é um processo, né? Não acontece de um dia para o outro, é processo. Então, ficou evidenciado, né, a necessidade de estudo e diálogo no sentido de reconstrução dos métodos utilizados. A gente sabe que as práticas, as nossas propostas, a nossa pergunta, daqui a pouco não foi tão ideal assim. Onde é que se queria chegar com essa pergunta? Né? Que resposta nós consideraríamos ideal para essa pergunta? E precisa ter um exercício continuado de escrita por parte dos estudantes e por todos os educadores, né, em todas as áreas de conhecimento, né, não ser um trabalho isolado. É interessante que a gente consiga fazer isso em grupo, tá? Para melhorar, para facilitar o desenvolvimento. Então, esse trabalho a gente está transformando, está escrevendo um artigo sobre isso, então já foram algumas das referências que a gente tem trabalhado e estamos aí, né, também trabalhando a nossa escrita quanto educadores. Obrigada.